Hey literatas, tudo bem com vocês? Aqui é a Giza Vatsky e hoje a gente vai conversar sobre um livro extremamente impactante, um livro que tem, assim, que as bancas de vestibulares simplesmente amam e que tá sempre em algum canto desse Brasil sendo cobrado como leitura obrigatória. Hoje a gente vai conversar sobre Quarto de Despejo, um livro escrito por uma mulher que morou na favela de Canindé, em São Paulo, que hoje não existe mais e que é uma marginal do Rio Tietê. Então aqui nesse livro a gente vai ter a Carolina Maria de Jesus narrando o seu dia a dia. E é um livro, para vocês terem uma noção, que a gente vê coisas assim tão absurdas e tão fora de realidade que a gente acha que é ficção. Só que quando a gente coloca e vê que ela tá realmente escrevendo sobre o dia a dia dela, não tá aumentando nada, não tá usando nenhuma figura de linguagem, ela tá só descrevendo o que ela vivencia, você fica assim, boquiaberto, porque são coisas que não parecem ser reais, que não parecem ser desse mundo, e você fica, assim, aterrorizado de verdade. Tem cenas ali que ela coloca que são extremamente desconfortáveis de ler, eu vou ser bem sincera, cenas, assim, muito impactantes. E como eu falei no inicinho, esse livro cai bastante nos vestibulares, tanto que esse ano, 2025, ele vai cair na UFPR, caiu ano passado, se eu não me engano, também. Então, vamos conversar um pouquinho. A Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em Minas Gerais e ela se mudou para São Paulo, ela é uma migrante de São Paulo. Só que ela fez os 2 primeiros anos, então ela, por mais que tenha tido um nível de escolaridade bem baixo, ela é uma mulher letrada. Por mais que, ao decorrer do livro, a gente perceba que ela tem ortografia um pouquinho errada, né? Um pouquinho incorreta, então ela troca acento, ela troca como que se escreve algumas palavras, S por Z, X por CH, esse tipo de coisa, sabe? Mas considerando onde ela mora, o nível de escolaridade dela, todas as situações que ela tem, e ela escreve um livro inteiro, ela de fato vê a escrita, né, a literatura, como uma forma de fuga da realidade. Então sempre que ela pode, ela lê alguma coisa, mesmo que seja assim, uma revista, uma plaquinha, qualquer coisa, ela busca ler sempre e escrever, tanto que aqui a gente tem registros do tipo, eu acordei, não consegui dormir, então eu fiquei escrevendo a noite toda. Então ela registra isso pra gente, né? E uma coisa interessante que a gente tem aqui nos registros do diário dela é que ela vai até mais ou menos uns 75% do livro, começando toda a página de diário falando que ela ia carregar água. Então nós temos ela indo buscar água nessa favela, mais ou menos assim, ela tem dias que ela vai às 3 horas da manhã para não encontrar as mulheres da favela, tem dias que ela vai às 5 e lá já tá cheio, né, para pegar água. Então isso, para vocês terem uma noção, vai até mais ou menos 75% do livro. Só que daí depois tem um pedacinho do diário, né, uma entrada de diário, que ela vai falar assim: vocês sabem como que é minha manhã, não vou contar mais para vocês. Então a gente acaba perdendo como que a gente sabe que ela toda manhã vai, né, em busca da água dela. E tem toda essa questão com as mulheres que eu já vou comentar um pouquinho mais pra frente. Tanto que o livro acaba, né, dela falando que ela foi buscar água. Levantei às 5 horas e fui carregar água. E esse é um livro, gente, bem curtinho, tem 191 páginas. E como são entradas de diário, dá pra ler bem rapidinho, tá? Eu sei que é muita coisa pra ler aí, quem é vestibulando, eu tô nessa também. Mas os livros geralmente têm mais ou menos essa quantidade de páginas. E dá pra ler bem rapidinho, por mais que tenham aqui descrições extremamente pesadas e você fica assim realmente pensando se é desse mundo mesmo. Ela vivencia, né, nessa favela Canindé. A Carolina, ela vai narrar, ela vive em um ambiente extremamente deturpado, moralmente. E eu acho muito interessante isso, porque por mais que ela esteja nesse ambiente muito degradante, muito extenuante, e que realmente esteja ali e empurre as pessoas para baixo, ela tenta ser melhor. E eu acho que nessa questão dela tentar ser melhor, isso incomoda muito os vizinhos dela. Tanto que quando a matéria dela é publicada no jornal, o nome do jornal é O Cruzeiro, quando é publicado nesse jornal, todo mundo da favela, assim, os homens que moram nessa favela começam a querer se encostar pra cima dela e querer, assim, pedir dinheiro emprestado, dar em cima dela, e todo esse tipo de coisa. As mulheres falam ainda pior dela, sabe, por ela tá, assim, em reportagem, por ela tá realmente almejando algo um pouquinho melhor, né, do que aquela vida miserável que eles têm. A gente tem também toda essa questão de briga, sabe,
e assim, é uma briga atrás da outra, uma briga atrás da outra, uma briga atrás da outra, coisas horríveis, sabe? E uma coisa que eu acho muito interessante, que todo mundo ao redor aqui, que vive, né, ao redor dela, é simplesmente se embebeda com muita facilidade, tá sempre buscando refúgio na bebida, batendo em mulher e, sabe, todo esse tipo de horrorosidade, tudo isso que, assim, se a gente for colocar em uma educação saudável para crianças, que não deveria acontecer, acontece no meio que ela tá. E por mais que ela esteja nisso, ela, por exemplo, ela fala que não gosta da bebida, ela acha algo extremamente degradante. Ela fala que não gostaria de morar na favela. Além, é claro, da fome, que é algo que eu quero falar um pouquinho mais pra frente, pelos filhos dela estarem expostos em um ambiente tão degradante, sabe? Ela fala que ela queria muito que os filhos tivessem contato com coisas melhores e pudessem ter melhores chances, sabe? Tanto que é muito triste, porque a gente vê ela lidando todo dia, dando assim o máximo pra conseguir alguns cruzeiros, pra conseguir alimentar os filhos dela. E mesmo assim tem dias que ela escreve assim, nossa, dormimos com fome. Tem um trecho, né, que é extremamente conhecido aqui, que ela falou que viu a cor da fome, né, que é a cor amarela, que ela não conseguia enxergar direito. E assim, é um livro que é permeado por isso. Então assim, quase todas as entradas de diário vai ter alguma coisa relacionada a isso. E olha aqui, o editor e o jornalista, eles cortaram algumas coisas do livro, justamente porque é algo pesado, né, e meio a gente acaba entendendo que isso é algo, infelizmente, da realidade dela. E ela, inclusive, manda esse livrinho aqui para os Estados Unidos e a gente tem ela escrevendo sobre isso, né, sobre ela enviar o manuscrito dela para os Estados Unidos e, infelizmente, ser retornado, né, estornado. E aí ela acaba publicando aqui no Brasil e depois se torna um best-seller mundial, porque é algo, assim, extremamente importante de ser discutido, né? Infelizmente, é uma realidade aqui, né? A gente tem também ela falando sobre a relação dela com os homens, e a gente vê que ela não quer de jeito nenhum mais algum companheiro, porque ela vê eles de forma, assim, extremamente folgada, encostada nas mulheres. Então, por exemplo, ao redor da favela, todas as mulheres que estão com algum parceiro, ou elas apanham, ou elas convivem com pessoas bêbadas, ou elas engravidam e depois perdem o bebê, sabe, por desleixo com a criança, que é, assim, isso daí é muito triste se ler. Ou às vezes os homens nem iam trabalhar e as mulheres falavam pra elas irem buscar esmola. Então ela fala aqui que ela prefere ficar sozinha a arrumar outra pessoa. Tanto que, ao decorrer do livro, a gente vê que ela tem várias pessoas se interessam nela. Só que é aquilo, né? Eles se interessam só pra se encostar. Tem o seu Manuel, que é uma pessoa que tá aqui presente o livro todo, que vive dando em cima dela. Pro finalzinho do livro a gente tem um cigano que só tá ali pra seduzir ele, mas também, olha, eu vou falar, que pessoa insuportável. O nome do cigano é Raimundo. Então, tipo, ela fica encantada com ele um tempo, daí depois ele simplesmente, sabe, só quer dar pra ela lavar roupa e ela fazer o trabalho dele. Então, olha, vou falar, viu? E você vai lendo isso, você vai ficando com raiva, e não tem uma pessoa boa, sabe? Tem algumas pessoas que fazem algumas doações, dão comida pra ela, mas no geral é um cenário, assim, muito triste, muito, 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 muito triste, muito triste. E a questão do nome ser quarto de despejo, né? Aqui a gente tem uma passagem em que ela vai falar que São Paulo é o quarto, que a favela ali que ela mora é o quarto de despejo. Então é o lugar onde eles jogam tudo. Deixa eu ver se eu acho. E ela é uma mulher que a gente vê que ela é extremamente letrada porque ela faz várias metáforas ao longo do livro. Exemplo, dura é o pão que nós comemos, dura é a cama que dormimos, dura é a vida do favelado. Ela tenta, sabe... E eu falo isso mais no início do livro, porque isso é algo que eu percebi durante, se você tá lendo aí ou leu, comenta aqui o que você acha disso. Que ela vai... No início do livro, por exemplo, ela fala que acha a ideia de tirar a própria vida um absurdo e que ela não concorda com isso de jeito nenhum. Só que a gente vai passando e chegando assim, sei lá, na página 100, 120, e ela vai começando a considerar esse tipo de coisa, sabe? E ela só não faz porque tem os filhos, só não faz por algum motivo ou outro, e ela realmente considera isso, e a gente vê que ela passa por, eu acho que uma depressão aqui. E isso vai se agravando ao decorrer do livro. Então tem dias que ela vai falando que não tem mais vontade de cantar, ela só quer ficar deitada. Coisas assim, extremamente tristes.
Ela também tem uma opinião política muito forte, porque ela sabe exatamente que os políticos só aparecem na favela na hora das eleições, ela sabe disso. Inclusive aqui no inicinho do livro, né, que é período eleitoral, ela dá dando as opiniões dela, sim, e ela fala o que elas acham do presidente, né, que nessa época é o JK, aqui, ó, na página 35, bem no inicinho. Aqui a gente ainda tá em 1955. As aves devem ser mais felizes que nós. Aí, ó, ela não tem muita concordância verbal, por exemplo. Talvez entre elas reine amizade e igualdade. O mundo das aves deve ser melhor que dos favelados, que deitam e não dormem porque deitam-se sem comer. O que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz. Parece um sabiá e a sua voz é agradável aos ouvidos. E agora o sabiá está residindo na gaiola de ouro que é o catetê. Cuidado, sabiá, para não perder esta gaiola, porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves nas gaiolas. E os favelados são os gatos, têm fome. Então ela vai fazendo esse tipo de metáfora, ó. Aqui na 32, ó. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Então é por isso que ela vai falar do quarto de despejo. E ela vai usar esse termo do quarto de despejo em grande parte da sua narrativa, então faz muito sentido ser o título do livro, né? Enfim, gente, essas são as minhas impressões sobre o livro. A gente tem aqui que ela tem 3 filhos, cada um com um homem diferente, e a gente só tem o nome dos filhos dela, são o seguinte, né? Precisamos entregar o material completo aí pros vestibulandos. Nós temos o José, que tem aproximadamente uns 11 anos no final da narrativa. Nós temos o José Carlos, que fez 9 no final da narrativa e que é uma pessoa que dá muito trabalho para Carolina, para em juizado de menores. E, inclusive, tem um momento do livro em que ela pensa em deixar os filhos dela no juizado de menores, só que acaba não dando porque pessoas que fugiram de lá aparecem, aí ela desiste da ideia. Mas é de verdade triste isso. Ela pensa assim em abandonar os filhos em alguns momentos porque, sabe, essa questão de sofrimento e toda essa questão que rodeia, permeia o livro é bem complicado. E ela tem a Vera Eunice, que é a mais novinha, que tem 5 aninhos. Tanto que o livro começa com a Vera Eunice pedindo por um par de sapatos. E a pobre Carolina não tinha condições de comprar esse par de sapatos pra Vera Eunice, e aí a Vera Eunice fica super chateada, tanto que no final do livro ela consegue comprar um par de sapatos. Ela compra um ou outro, né, ao decorrer da narrativa, mas é aquilo, né, usa até rasgar, e aí quando rasga fica de pé descalço. Inclusive aqui no livro a gente também tem uma questão de como o governo vai nessas favelas para distribuir coisas públicas, não distribuir informações sobre doenças. Então eles passam e... Ai, gente, olha que raiva, viu? Eles passam, daí colocam só um filminho alertando sobre a doença X, e aí eles querem que a população se vire com isso, sabe? Só que assim, quantas crianças ali estavam com verme, virose, tudo que você pode imaginar, não tinha uma assistência social para vir ali, dar um remédio, fazer qualquer coisa que fosse com essas crianças, para elas poderem ter assim, né, mais ou menos conseguir andar direito, sabe? Mas não, então a gente tem... E ainda, quando o governo vinha pra mostrar, né, esses filminhos, eles falavam que era cineminha. Daí eles assistiam, daí vocês têm que evitar pegar a comida do lixo, ou vocês têm que evitar pegar o que eles jogam no rio. Só que assim, como que a gente vai evitar fazer isso se essa é a nossa única opção de sobrevivência, né? É isso ou morrer de fome. Então, esse é o tipo de coisa que a gente encontra aqui nesse livro também. Isso eu comentei, mas as vizinhas dela, elas, tipo, odeiam... Eu comentei isso assim, né? Mas é bom reforçar, as vizinhas dela odeiam a Carolina de todos os corações, porque ela consegue se sustentar sozinha e os filhos. E assim, do jeito que eles tratam todas as crianças ali da vizinhança, é abominável, porque eles jogam de tudo que vocês podem imaginar com as crianças. Tanto que ela fala que... Olha, muito triste. Eu fiz aqui, ó, um flashcard nos temas centrais, quarto de despejo. Lerei para vós, senhores. Pobreza, como a Carolina deseja viver uma vida melhor com seus filhos, isso eu acho que é o tema principal que permeia, sabe? Ela quer tentar dar o mínimo de dignidade para eles poderem ter comida, algum acesso à educação. Negligência política, como eu falei, é uma comunidade extremamente negligenciada. Eles só aparecem pra dizer que apareceram, daí eles ganham uns votos lá. E eu acho, aqui eu coloquei como ela tenta ser boa em um ambiente tão inóspito. E isso é uma qualidade que eu vou falar. Me admirei com essa mulher. Ela fala que tem uma entrada de diário que ela só escreve assim:
Acordei hoje, mais ou menos assim. Acordei hoje e decidi que quero ser agradável com os meus filhos e com os outros, porque eles não merecem que eu trate mal eles. Então ela, principalmente nesse início de livro, porque a gente percebe que ela vai ficando mais desgastada, né, emocionalmente. Não tem como ela não ficar desgastada emocionalmente. Ela vai e ela tenta, sabe? E eu acho que isso é muito... Ela não desiste. Eu acho que isso também é um tema aqui no Quarto de Despejo. Gente, é isso. Fiquem com Deus, deixem seu like, se inscrevam. Eu vou trazer aí os livros de vestibular esse ano. E ano que vem, possivelmente, talvez, não sei. Inclusive, eu tenho até a listinha aqui, ó, UFPR e UFSC. Da UFSC eu vou trazer tudo, da UFPR eu tô vendo ainda, porque é muita coisa, né? Então vamos aí, gente. Primeiro, Quarto de Despejo. Se vocês leram, comentem aqui, vamos ter uma discussãozinha sobre esse livro, porque eu acho legal, né? Trocar ideias sobre um livro que vai ser cobrado em provas. Fiquem com Deus, super beijo, até a próxima.